Olá! Do preço da gasolina que a gente paga na bomba até a jornada de trabalho de um professor, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões importantes que mexem com tudo isso. Bora mergulhar nos pontos principais do informativo 1199 para entender o que de fato muda na nossa vida. Olha, cada julgamento do STS é como uma peça que se encaixa num quebra-cabeça gigante que é o Brasil. São decisões que acabam definindo regras para o meio ambiente, para a infraestrutura das cidades, para os nossos direitos no trabalho e até para o jeito como a própria justiça funciona. Hoje, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai passar pelas decisões da semana, com foco em 4 temas quentes. Primeiro, a política de biocombustíveis, o Renova Bio. Depois, umas regras para a infraestrutura lá no Distrito Federal. Aí, uma discussão sobre o recreio dos professores. E, por último, uma mudança bem importante sobre a tal da coisa julgada. No final, a gente amarra tudo. Vamos nessa! Então, vamos começar com o Renova Bio. Essa é a política que, na prática, criou um mercado de carbono só para combustíveis aqui no Brasil. E isso coloca o país bem no centro da discussão global sobre clima e energia. A grande questão que foi parar lá no STF era basicamente esta. Essa lei que obriga as empresas que vendem gasolina e diesel a comprar créditos de descarbonização, ela é justa? Isso não acaba criando uma competição desleal no mercado? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa saber o que são esses tais de CBIOs. Pensa neles como se fossem uns pontos verdes, uns pontos ambientais. Toda vez que um produtor de biocombustível, tipo o etanol, consegue provar que a produção dele evitou que mais carbono fosse para a atmosfera, ele ganha esses créditos. E esses créditos podem ser vendidos. E o mecanismo é até bem direto, funciona em 3 passos. Primeiro, quem produz energia limpa, como o etanol, gera os créditos. Segundo, os distribuidores de combustíveis fósseis, que poluem mais, são obrigados por lei a comprar uma cota desses créditos para compensar o impacto deles. E terceiro, claro, esse custo a mais é repassado para o preço do combustível fóssil, o que cria um incentivo para o mercado e para as pessoas migrarem para energias mais limpas. O principal argumento de quem era contra a lei era de que ela feria a livre concorrência. Mas o STF enxergou a coisa de outro jeito. Eles aplicaram um princípio muito importante, o do poluidor-pagador, que de forma bem simples diz que quem polui tem que arcar com os custos disso. A corte entendeu que esse custo, no fim, não é da distribuidora, mas de quem usa o combustível fóssil lá na ponta. E o resultado final qual foi? Por unanimidade, o Supremo declarou o Renova Bio totalmente constitucional. E essa é uma decisão que dá um respaldo enorme para uma das principais ferramentas que o Brasil tem para conseguir cumprir suas metas climáticas internacionais, como aquelas do Acordo de Paris, sabe? Bom, saindo um pouco da política ambiental nacional, a gente aterrissa na gestão das nossas cidades. A discussão agora é sobre uma lei do Distrito Federal que buscava usar parcerias com empresas privadas para acelerar obras públicas, mas acabou trombando com alguns limites bem importantes da Constituição. A pergunta aqui era sobre autonomia. Sabe, até que ponto um governo local, como o do DF, pode criar suas próprias regras para fazer parcerias? Talvez umas regras diferentes da legislação federal que vale para o país inteiro quando o assunto é licitação e contrato público. E a decisão da STF foi bem na ponta do lápis. A corte disse ok para a ideia geral do programa, por conceito de financiar obras assim, também permitiu a concessão de uso de bens públicos, mas com uma condição muito clara: tem que seguir as leis federais. Por outro lado, disse um não bem firme para a ideia de dar incentivo fiscal sem uma lei específica para isso. E, o que é bem interessante, proibiu publicidade privada em serviços essenciais, tipo colocar o nome de uma empresa na fachada de um hospital público ou numa delegacia. Então, o recado do STF aqui foi bem direto. Parcerias público-privadas são bem-vindas, podem acontecer. Mas existem regras do jogo. Elas não podem passar por cima das leis federais de licitação e, principalmente, precisam respeitar os princípios básicos da administração pública, como impessoalidade e moralidade. Agora a gente muda de novo o foco e vai para o direito do trabalho. Uma decisão que mexe com a rotina de milhares de professores e responde a uma pergunta que já tem tempo. O intervalo entre as aulas conta como tempo de trabalho? A dúvida que sempre existiu era essa. Aquele período do recreio na escola, ou o intervalo entre uma aula e outra numa faculdade, isso deve ser contado e, claro, pago como parte da jornada do professor, ou é simplesmente um período de descanso que não conta? Antes, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, TST, era bem rígido. Era uma presunção absoluta. O recreio era sempre tempo de trabalho e ponto final, não tinha discussão. Agora o STF mudou essa lógica.
A regra geral continua sendo que o recreio é tempo à disposição do empregador, mas o Supremo abriu uma brecha. A escola pode tentar provar que naquele período o professor não fez nada relacionado ao trabalho, que usou o tempo para atividades totalmente pessoais. E o porquê dessa mudança é super importante. O STF entendeu que a regra antiga, por ser tão inflexível, acabava tirando a força da negociação coletiva. Então, o que a corte fez foi, basicamente, devolver esse poder para os sindicatos e para as escolas, para que eles possam sentar, negociar e definir nos seus próprios acordos como esse tempo de intervalo vai ser tratado. Bom, chegamos ao nosso último tema e esse é um pouco mais juridiquês, digamos. É sobre um conceito chamado coisa julgada. A discussão é se uma decisão da justiça que já virou definitiva, que não cabia mais recurso, pode, em algumas situações bem específicas, ser revista. Então, vamos para o básico primeiro. O que é coisa julgada? Pensa nela como um carimbo de encerrado num processo. É o que garante que as disputas judiciais tenham um fim, o que traz estabilidade e segurança jurídica. Porque se não fosse por isso, os processos poderiam ser reabertos para sempre. Só que aí vem o paradoxo que o STF teve que resolver. Imagina o seguinte, uma pessoa ganhou um processo com base numa lei. Anos depois, o Supremo analisa essa mesmíssima lei e diz: essa lei é inconstitucional. E aí, o que acontece com aquela decisão antiga, que já era definitiva? Ela continua valendo em nome da segurança ou ela tem que ser derrubada em nome da Constituição? Para resolver isso, o STF criou uma regra nova especificamente para juizados especiais. O caminho agora é mais simples. Se uma sentença virou final e depois o STF declarou que a lei que baseou aquela decisão é inconstitucional, a parte que se sentiu prejudicada pode, com uma petição simples no processo, pedir para que aquela decisão seja desfeita. Mas atenção aqui! Essa nova regra não é para sempre. O STF colocou um prazo bem claro, 2 anos. Esse período começa a contar a partir da data em que o Supremo declarou a lei inconstitucional. É uma maneira de tentar equilibrar a busca por justiça com a necessidade de estabilidade, para evitar que disputas muito antigas fiquem sendo reabertas o tempo todo. Ufa, a gente passou por 4 casos bem diferentes, né? De meio ambiente a direito do trabalho. Mas se a gente der um passo para trás e olhar o quadro todo, o que esses julgamentos têm em comum? Qual é a mensagem geral que o Supremo está passando? Vamos amarrar as pontas, então. Com a decisão do RenovaBio, o STF basicamente disse que a pauta ambiental tem que ser um pilar da nossa economia. No caso do DF, o recado é que inovar na gestão pública é bom, mas tem que respeitar os limites da Constituição. Na questão dos professores, a decisão fortalece a negociação entre sindicatos e patrões. E, por fim, no caso da coisa julgada, o Supremo afirma que, em algumas situações, a Constituição está acima até mesmo de uma decisão judicial que já era final. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que resume a tensão por trás de vários desses julgamentos. Quando existe um conflito entre a necessidade de ter decisões estáveis, a tal da segurança jurídica, e a força máxima da Constituição, qual desses 2 princípios deve pesar mais? A resposta, como a gente viu hoje, nem sempre é tão simples.